Olá, dando continuidade ao curso, nesse vídeo aqui paramos nessa tela, né? Com base aí no vídeo anterior, aqui chegamos a instalar o Rails, vimos como instala ele e vimos também como instala o Yarn e o Node.js, como se atualiza o Node.js, né, para a versão 10, porque o sistema operacional vem com a versão 8, né? Aí essa versão do Rails 6, né, já pede a versão Node.js a partir de 8.16. Certo? Então nesse vídeo aqui vamos criar três tabelas, né? Tabela de estudante, que aqui vamos chamar de usuário, tabela de curso e uma tabela de referência, que é estudante curso, né? Que aqui vamos chamar de user course. Em outro vídeo também eu vou falar sobre o Bootstrap, né? Que é um framework aí para embelezamento de página, certo? E vamos ver esse comando aqui também, para que serve, né? Então acompanha aí. Então a primeira coisa, temos aqui a aplicação rodando, né? Que, se você voltar no navegador aqui, ó, vemos que a aplicação está no ar. Eu apertei F5, aqui ele mostra uns logs aqui quando aperta F5, né? É o servidor Puma, conforme eu falei no vídeo anterior. Então no caso aqui eu vou dar um Ctrl C aqui, vamos para o servidor web. Vamos criar as tabelas que eu falei, né? No caso, vamos criar aqui uma tabela de usuário, né? Só que quando criar essa tabela aqui, eu já vou usar um assistente aqui de criação de formulário do próprio Rails, né? Que ele vai criar um formulário pra gente, vai criar tanto formulário de cadastro, alteração, listagem dos usuários e exclusão, né? Isso só com esse comando aqui, ó. Então acompanha aí. Faça o mesmo, né? Então dentro da pasta app-test, você vai rodar esse comando aqui, ó. Rails generate scaffold, né? Aí qual foi a tabela que eu falei que ia criar? Usuário, né? Aí o usuário tem o nome e e-mail, pelo menos, né? Depois a gente cria os outros campos, inclusive o Rails, a vantagem do Rails é exatamente essa, que você cria e durante o projeto você pode mudar, ele não tem esse problema não, porque ele é feito para ser ágil, né? Então a gente roda esse comando aí, ó, Rails generate scaffold, ele cria pra gente aqui, ó, todo o modelo, né, um template, cria aqui um arquivo que vai criar na base de dados aqui, ele vai criar uma tabela usuários, que vai ter nome e e-mail, né? Agora vamos criar aqui outra tabela chamada de cursos, né? Veja que o nome da tabela tem que ser em inglês no singular, viu? Porque isso é coisa do Rails. E na hora dele criar a tabela lá, ele vai criar com plural, entendeu? Isso é coisa dele mesmo. Isso aí tem como mudar, né? Mas vamos dar preferência para usar no inglês mesmo, porque aí já não tem trabalho de mudar para português isso. Tá ok? Então, curso tem o quê? O nome do curso e a descrição dele, né? Só isso. Depois, se quiser, a gente pode mudar e botar mais campos aí. Mas por enquanto é só isso. Então ele criou a mesma coisa também, né? Criou aqui todos os arquivos necessários e o arquivo de banco de dados aqui, ó. E o que eu falei de formulário é isso aqui, ó. Ele criou na pasta ppviews, na pasta cursos, tá vendo? Que ele já botou no plural. Criou a visualização, a lista. Criou um formulário aqui de edição, inclusão, exibição e edição, né? Certo? E outras coisas também, que depois durante o curso eu vou mostrando para que serve cada uma. Agora vamos rodar um comando um pouquinho diferente, que é esse aqui, ó. Nesse caso é uma tabela de referência, a gente não precisa criar o formulário, né? Só precisa da referência. Então bota aqui, ó, Rails generate model, é um modelo, né? Vai chamar de modelo, é o user course, né? Que vai controlar isso aí, ó, vai controlar o usuário, qual curso o usuário faz, né? Para poder dar o certificado para ele. Então, quais os campos que tem que ter isso, né? Tem que ter o user ID,
do tipo inteiro, né? Aqui você bota aqui o tipo, ó, 2 pontos, inteiro, integer, né? Integer. Aí você bota course ID, integer também, tipo inteiro, né? E outra coisa que eu falei que ia ter é o que? Se ele está cursando, né? Bora ver aqui na completado, beleza? Do tipo boolean, completado, né? Se ele completou sim ou não, né? Para poder emitir o certificado para ele. Ó, existe uma maneira de fazer aqui usando referência, né? Mas aqui a gente vai fazer o básico, né? Que é para aprender de forma mais detalhada como faz, né? Que se eu colocar para criar do tipo referência aqui, ó, eu não preciso no arquivo de modelo especificar as referências, mas eu vou fazer aqui do modo que a gente vai especificar até para aprender, né? Porque se fizer, aí você não vai nem entender o que está acontecendo por trás disso. Isso é a vantagem do Ruby, né? Muita coisa você não precisa saber o porquê, certo? Tá aqui no caso, ele criou um arquivo de banco de dados que ele vai preencher o banco lá para criar a tabela, né? De referência. Criou o modelo e outros arquivos aqui de teste, ó, teste unitário, né? Porque o sistema o Rails ele é orientado a teste, né? Já faz tudo automático aí para você. Tá bom? Então, feito isso, se a gente rodar a aplicação, ó, o que acontece? Bora ver, o Rails S, né? Aí dá um F5 aqui, ó. Ele vai dizer um erro aqui, ó. Ele está dizendo, ó, pendente de migração. Para resolver este problema, execute Rails DB migrate. Entendeu? Então você vai rodar esse comando que ele está dizendo. Eu deixei ele dar o erro para a gente poder ver, né? Que é importante o erro acontecendo ao vivo assim que a gente procura resolver. Então o objetivo do curso é esse também. Então aquele, inclusive ele fala aqui, ó, tá pendente de migração. O que será essa migração? São aqueles arquivos que ele criou de banco de dados, né? Que ele viu lá que, quer ver, ó, quando deu um select aqui, ó, no start aqui, ó, ele viu que estava pendente, ó, select na tabela SQLite a versão da migração dele. Então ele viu que está diferente. Então para resolver precisa fazer a migração. Migração nada mais é do que a criação das tabelas, entendeu? E os campos. Então é só rodar, ó, que ele pede. Então nesse momento ele vai criar a tabela de usuário, vai criar a tabela de curso e a tabela de relacionamento. Aqui, ó. Criou a tabela de usuário, cursos e a tabela de relacionamento de usuário curso. Se eu rodar ele aqui agora, Rails S, bora ver se vai dar erro aqui, ó. Pronto, já rodou, né? Não deu erro. Então se eu vir aqui na página do F5, a aplicação Rails de teste está funcionando, né? Se a gente botar aqui barra users, que é a tabela de users, ele vai entrar aqui no formulário conforme eu falei, naquele que gera automático, que é o scaffold dele. Aqui nesse momento ele demora um pouquinho porque está compilando, ó. Ele está compilando na parte Java do módulo, entendeu? Que é o Webpacker, tá vendo? Então ele vê que teve uma alteração lá e fala, opa, tem que compilar alguma coisa, que é a primeira vez que executa. Então ele cria esses arquivos aqui, ó, JavaScript. Isso também você não precisa se preocupar com isso, onde é que tá, entendeu? Só precisa saber que ele criou lá. Essa demora foi por causa disso. Na segunda vez que rodar, ele vai rápido, ó. Tá vendo? É rápido. Já viu que tá pronto. Então ele não faz de novo. Tô dando F5 aqui. Então se a gente olhar aqui, existe já aqui, ó, usuários, né? Então aqui já aparece aqui nome e e-mail. Se apertar novo aqui, ele já vai criar aqui, ó, formulário para você inserir um novo usuário, né? Esse inglês aqui a gente vai ver como altera isso aqui, ó, certo? Mas bora incluir um usuário aqui, ó, José da Silva. Tá aqui, ó, josé@silva.com. Mando criar. Pronto, veja o que aconteceu por trás aqui, ó, no servidor Puma, né? Então, o que aconteceu? Que ele deu um insert lá na tabela
Tá vendo? Você não se preocupou em programar nada em SQL, ele faz para você. Ele deu insert com nome, e-mail e tem uns campos criados automaticamente lá, que isso aí não, você não se preocupou com isso, que é criado em e alterado em. Aí ele botou aqui o nome, aí ele botou José automático, tá vendo? E no e-mail Silva. Criado em, alterado em, como não existe, ele botou o mesmo tempo. Você faz automático. Outra coisa que é automático também é o ID dele, do usuário. Você não se preocupa com isso. Por exemplo, se você der um edit aqui, ó, você vai ver aqui em cima que é o usuário 1, que é o ID dele, né? Se a gente colocar aqui o ID 2 aqui em cima, aqui na URL, e dar um enter, ele vai dizer que não achou aqui, ó, usuário com ID 2, ó. Se botar 1, beleza, José da Silva. Se você quiser cadastrar mais um, né, vamos cadastrar aqui para ver, ó. Maria da Silva. Aí cria o usuário. Pronto, aqui ele exibiu o usuário. Você retorna aqui, ó. Tudo isso é criado automaticamente. Novo usuário, toda essa navegação aqui. Você viu que a gente não digitou código nenhum em Ruby, né? Só foi linha de comando até o momento. Se você quiser apagar, já está pronto. Vou confirmar aqui, ó. Se quiser alterar, edit, tudo pronto, ó. Então essa é a vantagem de desenvolver com Ruby, que você tem muita coisa pronta. Framework Ruby on Rails, né? Que você aí, ó, testando aí, tá tudo ok. Pode criar um novo usuário, apagar. No próximo vídeo a gente vai criar agora o que? Com a referência, né? Ver como criar referência, mexer no arquivo de modelo. Tá certo? Que esse vídeo aqui foi só para ver como faz para criar as tabelas e preencher os dados. A mesma coisa serve para os cursos também, ó. Olha lá, curso. Qual é o nome do curso? Treinamento de Rails. Então a descrição dele é um treinamento para emitir um certificado para o aluno. Pronto, então criamos um curso aqui, né? Então ao final do treinamento esse usuário lá vai ganhar um certificado em PDF que vai ser gerado aí, né? Então o usuário ele vai ter que logar na aplicação de alguma forma, se matricular no curso e ao final dele receber o certificado em PDF, que pode ser autenticado pelo próprio site. Então esse é o objetivo do curso, tá bom? Então é isso, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida aí deixe nos comentários. Então te espero no próximo vídeo.